Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Se você apareceu por aqui, se tu apareceu por aqui, é porque, de algum modo, a mensagem de hoje é para tu ouvir, né? Significa que os deuses estão de algum modo te direcionando e eu agradeço por isso. Se vocês vieram até aqui, eu agradeço terem vindo, que assistam. Espero que a mensagem que seja hoje gravada seja uma mensagem importante para vocês, porque os deuses vão, de um certo modo, se manifestar, ok? Então, tu está no canal de Odin e Frigga. O canal aqui, ele é dedicado aos deuses nórdicos. Esse é o meu panteão, especialmente Odin e Frigga, ok? Aqui eu escolhi Odin e Frigga porque eles são os regentes de Asgard. Eles são, eu acho que, um dos casais mais importantes do panteão nórdico, né? Por quê? Porque eles carregam várias tarefas, eles carregam várias coisas na vida deles. Ambos são regentes de um reino, ambos são marido e mulher, ambos são pais, mães, né? E além de tudo isso, ainda cuidam da gente. Então, ou seja, são os dois regentes máximos do meu ponto de vista, né? Eu estou falando do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista quanto ao panteão nórdico, ok? Odin é o deus do conhecimento, é o deus das informações, de tudo que é para se saber. Frigga é a deusa do lar, a deusa da família. Então, ele normalmente é representado, né, pelos dois corvos, Munin e Munin, que trazem para ele as informações dos 9 reinos. Frigga, representada pelas chaves da casa, pelo novelo de lã, pela roda de fiar, roca de fiar. Também pelo bebê, né, representando a família, a maternidade. Então, Odin, eu sempre peço, né, em todas as minhas tiragens da minha vida, que Odin me traga a informação, me traga aquilo que eu preciso saber e que Frigga me traga os cuidados e os afetos, né, que são necessários para a gente poder viver, ok? Então, peço aos deuses que me guiem, tanto na tiragem quanto na leitura desta tiragem, ok? Então vamos lá, vamos começar. Ok, já começamos. Primeira carta interessante. Carta de aviso, o 10 de paus. Ok, agora estou começando a entender. Eu já aviso, né, para quem não assistiu nenhum dos anteriores, é a primeira vez aí que tu tá chegando, até porque esse canal é muito novo, né, estamos recém aí fechando a segunda semana, então eu aviso sempre. Eu gosto de retirar, primeiro eu faço a tiragem de todas as cartas, depois eu faço a leitura, porque muitas vezes o contexto é mais importante do que a carta individual. Muito bom. Ok. Estou começando a entender. Também, às vezes, pode cair, né, até 3 cartas e eu aceito. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, porque 3 cartas eu acho que está dentro ainda de um contexto. Mas mais do que isso não, a menos que caia dentro do bolo uma carta virada. Agora, no final, por exemplo, só faltam 2, eu não vou aceitar mesmo que caiam 3, tá? Ó, caíram exatamente 2, é isso que eu falo, né? Caiu 2, eu aceito as 2. Ok. Agora vamos para o que eu julgo, né? Eu acho as 3 cartinhas mais importantes.
As 3 lâminas que têm um fundamento muito importante. Ok, né? Um jogo interessante, um jogo que, vamos lá, para quem não conhece, né? Tanto a leitura de tarô quanto a minha leitura, eu faço a leitura de 9 cartas, 3 do oculto, né? 3 do fundo do deck, as 3 primeiras representando o passado, as 3 do meio o presente e as 3 últimas o futuro, tá? Para a gente poder ter uma ideia do contexto geral. Então vamos lá. Começa com a carta da justiça, né? Carta da justiça é a carta do equilíbrio quanto às coisas boas, às coisas ruins, né? E aqui é um conceito sensu lato, tá? De coisas boas e coisas ruins. Então a justiça aqui, ela tem de equilibrar a balança, né? Se alguém ou se tu mesmo fez alguma coisa de ruim para uma pessoa, né? De ruim mesmo, aquela coisa assim, ó, tu quis o mal da pessoa, ou a pessoa quis o teu mal, ou agiram de maneira, né, inadequada contigo, ou tu agiu de maneira inadequada, a justiça vem a corrigir essas coisas, né? Então a justiça, ela está dizendo assim, ó, as coisas que vão acontecer, né, no teu futuro e que aconteceram no teu passado foram para corrigir essas atitudes, foram para corrigir essas ações, sejam tuas ou sejam dos outros, tá? Então, ou seja, correção de estados emocionais, se a pessoa está se sentindo triste desnecessariamente, ou ela está se sentindo triste porque alguém, né, lhe machucou, fez alguma coisa que te prejudicou, né? Então, essa é a carta da justiça, correto? Ela, veja, algumas características dela que são muito importantes. Primeiro, ela não é cega, correto? E ela segue a lei. Bom, essa justiça agora é muito relacionada à justiça dos deuses, à justiça divina, pode estar relacionado à justiça humana? Pode, mas não é o caso aqui pelo que eu vejo na leitura geral. Por isso que eu digo, eu gosto de ver a leitura geral para saber o significado de cada carta. Assim como eu também não leio invertida, né? Eu não jogo com ela invertida, eu caio sempre na posição natural e eu deixo o contexto dizer o que está acontecendo. Então aqui parece que os deuses olharam para ti e disseram: há um momento de justiça. Tu vai ter que passar por uma determinada situação ou encontrar alguém de modo a fazer o quê? Aí vem a carta do 10 de paus, tá? A carta do 10 de paus é a carta da sobrecarga. Veja, a jovem bruxa ali está subindo uma encosta, né, íngreme e carregando 10 vassouras, tá? Veja, ela está elevando uma carga excessiva, né? Ela não precisa de 10 vassouras, mas ela acredita que precisa. O gatinho chega a estar avisando, né? Ele está tentando falar com ela, né? Olha, tu tá levando carga demais. Então, é uma carta que representa quando a gente carrega, né? Ou responsabilidades demais, ou emoções demais, e até as pessoas estão dizendo assim, ó, liberta-se dessa carga, tu tá carregando muita coisa, tu não precisa, a tarefa é mais simples do que tu pensa, é mais simples do que tu imagina, mas tu tá acreditando tanto naquilo, né, que tem que ter aquela dificuldade que tu não solta as vassouras. Então veja, nesse contexto, e aí depois eu vou chegar no As de Copas, né? Nesse contexto aqui, o que está me dizendo esse 10 de Copas? Foi um momento em que tu estava carregando isso, mas tu começou a ouvir o gatinho. Tu deve ter abandonado aquela carga. Tu deve, ou alguém muito próximo de ti, ou um instinto, alguma coisa te disse, tu está carregando uma carga muito grande. Em algum momento tu ouviu isso, tá? Tu estava realmente carregando essa carga, mas a justiça veio para te tirar essa carga. Então alguma coisa aconteceu no teu passado e tu deve ter te sentido mais aliviado,
correto? Tu ainda pode ter uma sensação, tá? Uma sensação ainda hoje, tá? De que tu esteja carregando mais carga. Mas alguma coisa que aconteceu. Por quê? Porque olha só, o As de Copas. O As de Copas, e nesse deck ele é muito específico e ele é muito característico. Eu chamo a atenção que esse As de Copas está mais para 2 de Copas do que para As, tá? Mas ele é um As de Copas, tá? Vejam, além do significado tradicional das cartas, nós temos também os significados complementares às cartas, que são os desenhos que cada autor cria, né, dentro das suas concepções. Então veja, é um As de Copas, é o começo de um grande amor. Lá atrás, em algum momento no passado, houve um começo de um grande amor, de uma grande emoção, de alguma coisa muito grande, muito forte, que te fez libertar desse 10 de paus, tá? Que fez tu te sentir leve. Foi alguma coisa mandada pela justiça dos deuses, né? Os deuses te mandaram essa pessoa de modo a tu passar por tudo isso, tá? Tu encontrou essa pessoa, mas tu estava carregando isso, correto? Tu estava carregando ou tu estava em vistas, né, de liberar todo esse fardo, tá? E tu encontra alguém. Por que eu digo que está mais parecido pro 2 de Copas, né? Porque eu tenho 2 pombinhas lá no fundo e eu tenho 2 plantas aqui nos pés da bruxa. Vejam, a taça, né? O As é o começo, mas esse começo de emoções é tão cheio que a copa tá cheia, a copa tá transbordando, né? As emoções extrapolaram, ficaram enormes a ponto de alimentar essas 2 plantinhas. Então, por isso que eu digo, é uma carta que está muito vinculada ao 2 de Copas, que é a próxima carta. 2, 2, 2, e é amor, né? São emoções intensas, correto? Então, isso aqui pode estar relacionado a isso. O período que tu te sentiu muito pesado, mas a justiça foi feita, né? Tu deve ter te liberado dessa carga e encontrado um grande amor. Esse é o teu passado. Agora vamos ao teu presente. Bom, esse presente aqui, né, no começo, quando caiu o 4 de espadas, eu fiquei preocupado. Mas agora com o 10 de copas, né, que já veio se repetindo algumas vezes nos últimos jogos, nos últimos dias, e junto com a carta da torre, me dá um significado muito bom. Primeiro, houve um período de descanso. Veja, alguma coisa aconteceu. Esse período de descanso, né, o 4 de espadas é a bruxa deitada, ela também pode significar a procrastinação, mas também pode significar, neste contexto, talvez, um afastamento. Talvez vocês, né, essa pessoa que vocês aqui se encontraram, vocês se afastaram, tá? Vocês se afastaram, tu está num período de descanso, vamos dizer assim, um período entre safra, né? Tu está num período de mais isolamento, de solidão, né? Um período assim que tu fica mais sozinho do que qualquer outra coisa, mas é um período para se recuperar, tá? É um período que tu está sozinho para haver uma recuperação emocional, uma recuperação psicológica, uma recuperação de alma, né? Uma recuperação do teu espírito, tá? Então, tu tá passando por isso, num presente, levemente no passado. Atualmente, tu tá indo, né? Ou bem rapidinho, tu vai encontrar outra pessoa, tá? Aqui não dá para dizer qual dos 2 caminhos, mas tu pode encontrar outra pessoa, ou essa pessoa do passado pode aparecer de novo, tá? Veja, As de Copas e 10 de Copas, o começo e o fim, tá? Então, o 10 representa o fim de uma jornada. Nesse caso, plenitude emocional, farturas emocional, exatamente o que representa o As de Copas. Só que, de novo, correto? Só que agora uma confirmação. Tu encontrou alguém depois desse período, né, de descanso, de afastamento, talvez com essa pessoa retorne, ou tu encontre alguém que te traga de novo essa sensação, né, que te traga de novo essas emoções que tu tem, são tuas, tá? Não são da outra pessoa, são tuas. Traga e aí finalmente tu possa, depois desse período de descanso,
vai poder se sentir realizado emocionalmente. Alguém que te traga essa paz, essa plenitude, sabe? Tudo isso que é o que tu tá querendo, tá? Tudo isso que tu tá precisando na tua vida. Só que olha só, a carta da torre, tá? Carta da torre é uma carta que eu digo assim, é de alerta. Nesse caso, é um alerta quase que assim, um alerta branco, tá? Por quê? Alguma coisa vai ter que cair por terra. Alguma coisa, tá? Esse encontro que tu vai ter com essa pessoa vai te fazer tu destruir emoções. Eu acho que nesse caso aqui está muito forte, né, as emoções. Paus, que significa paixões, né, ofício, trabalho, nesse sentido de apaixonado pelo trabalho, artes, né, coisas que levam à paixão. Paixão, emoções, pensamentos, né, espada é pensamento, um pensamento do descanso da mente. Essa torre aqui é a destruição de alguma coisa. Bom, eu vou falar as duas coisas na minha visão, tá? A carta da torre é uma carta importante. Por quê? A torre está mostrando que algo muito frágil, muito ruim, alguma coisa que não deve existir, né? Que não está em condições de existir, tem que ser destruído, tá? Então, nesse lado, eu gosto dessa carta. O que eu não gosto dessa carta? É que tu não tem, exatamente, tu não vai ter o controle de modo que não seja emocionalmente, às vezes, ruim para ti. Ou seja, vai ser um momento de tristeza. Talvez seja aquele momento em que tu veja aquelas emoções destruindo e tu te liberte delas, mas não significa que vai ser indolor, tá? Vejam, e é algo necessário. Olha ali a carinha da bruxinha assim, com aquela cara de travessa, né? Viu o que foi que eu fiz? Mas na realidade, a cara de travessa dela não é pelo fato de ter destruído, mas pelo fato de que aquela torre, se continuasse existindo, ela viria a ruir e viria a machucar mais pessoas, mais coisas. Então ela destruiu algo, na realidade, protegendo o futuro, correto? Então essa destruição, ela é necessária. Essa torre é fragilizada, essa torre que tu tem que libertar. Só que tu é meio agarrado, né? São coisas, por isso que eu disse, né? Talvez tu consiga se livrar um pouco disso, mas não vá muito longe, né? Por quê? Porque talvez tu ainda fique agarrado, porque senão essa torre não apareceria. Então significa que tu tem que literalmente queimar essas vassouras e mandá-las embora. Tá? Então, nesse sentido que está aqui a torre. É uma carta muito boa, eu gosto dela por causa disso, mas eu também não gosto dela, é uma dualidade, porque significa que não há controle, não há escolha. Isso, a torre, é justiça divina, tá? Tu não vai ter escolha, tá? Tu não vai poder controlar. Ela simplesmente vai ruir. É algo que vai acontecer de dentro para fora ou de fora para dentro. Tá? Então, ou seja, o teu presente agora, né, é sair desse período de estagnação, desse período de descanso, né, possivelmente por causa que foi desgastante, mesmo esse As de Copas aqui ter sido muito bom para ti, muito importante, mas um período de descanso para agora tu poder voltar a amar plenamente e reconstruir a tua vida. Por quê? Olha só quem está agora aqui no começo do teu futuro, o Rei de Copas, tá? O Rei de Copas, nesse deck, é um rei, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra agora, descansado, né? É um rei que está em paz, é um rei que está tranquilo, ele está cercado pelas emoções, mas ele controla as emoções. Ele tem o controle pleno de tudo que está à sua volta, ele não se perturba emocionalmente, né? Ele está isolado, ele é uma ilha, mas é uma ilha emocional, tá? Não há tempestade em volta dele. Mas vejam bem, não é porque emocionalmente ele é uma ilha, tá? Que ele não está atento ao que acontece à sua volta. Ele não está alheio ou isolado, né? Ele está muito atento àquilo que acontece à sua volta. Ele tem a luneta, tá? Então, se alguma coisa acontecer, ele estará atento, mas ele não estará
ele não será atingido emocionalmente. Então, aqui nesse contexto, significa que essas transformações, tu gostando ou não, querendo ou não da torre, vão te levar a um estado de paz, de calma, de equilíbrio emocional. Talvez o equilíbrio emocional que tu não tinha antes, que tu estava não tendo aqui, ao carregar fardos demais, emoções demais, talvez nem tuas. Correto? Então, isso é extremamente importante. O Rei de Copas marca o recomeço ou o começo de uma vida agora mais centrada, mais equilibrada emocionalmente. E isso é extremamente importante para alguém que estava carregando e passando por um período extremamente difícil na sua vida. Carregando emoções, carregando emoções, carregando coisas, né, situações que não eram suas, ou que eram suas, mas estavam exageradas, não precisavam ser carregadas. Isso aqui é extremamente importante, né? É um estado muito bom de se ter. E isso é importante porque, veja o 6 de copas. Veja, está muito carregado copas, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Né? 4 de 9 passou da metade, tá? Duas de paus, dois arcanos maiores e o 4 de espadas. Tá. Bom, então vamos lá. O 6 de copas é uma carta que mostra que tu vai ter essas emoções tão cheias, né? Como se fosse aqui no As de copas, tão cheia, né? Que tu vai poder distribuir. 6 normalmente é a distribuição, né? Tu distribui aquilo que tu tem em fartura. Veja, tu não pode distribuir o que tu não tem. Então aqui no caso, as emoções vão estar, as recompensas emocionais, tudo vai estar, tu vai ter tanto que tu vai poder dar, tá? É uma carta extremamente importante porque vai te mostrar que tu pode deixar as outras pessoas felizes à sua volta, tu pode estar em plenitude, né? Esse isolamento emocional, evitando que tu seja atingido. Isso é uma coisa importante, ainda mais nos momentos atuais, né? A gente se deixa fragilizar muito, muitas pessoas se deixam fragilizar pelos outros, quando nós temos que cuidar de nós mesmos. Às vezes a outra pessoa não tem intenção de nos ferir emocionalmente, mas nós permitimos isso. Então esse estado aqui vai te levar a um equilíbrio emocional que tu possa distribuir esse equilíbrio porque tu vai estar farto, protegido emocionalmente e aí tu vai poder ajudar as pessoas, tá? Que é o caso aqui do bruxo, que é um cultivador de rosas, né? E está distribuindo as rosas que ele tem em fartura. Não vai fazer falta. Bom, o 7 de paus aqui, tá? É uma carta de aviso. Eu acho que é a única carta efetivamente que eu digo é um alerta amarelo e quase vermelho. Por quê? Porque ele está no futuro. O 7 de paus, vejam, são varinhas, né, apontados para a bruxa, que está na beira de um despenhadeiro, tá? E que ela está em posição de guarda. Ou seja, ela está com aquela cara assim, ó, venham, se querem brigar, eu estou pronto. Bom, só tem um problema. Essas varinhas não estão puxando feitiços, não estão puxando encantamentos. Só estão apontadas para ela. Então veja, é a carta da dúvida. Será que essas varinhas vão atacar? Ou se elas estão me apontando algo importante? Veja, na vida, né, trazendo isso para a vida, né, nós estamos cercados de pessoas. Vejam, é um ataque externo, tá? Só que não é um ataque, é a pessoa se sentindo atacada. A bruxa aqui está se sentindo atacada, mas ela não está sendo atacada. Então, o que acontece? Vejam, pessoas aparecem na nossa vida dizendo, cara, toma cuidado, tu vai fazer uma burrada. Outros vão dizer assim, não, vai lá e faz, né? E aí tu vai ter que decidir quem é teu amigo, quem é a pessoa que está querendo cuidar de ti e está te avisando do perigo. Tu pode cair no precipício se der mais um passo, né, para trás. E tu não está vendo, né? Então, ou seja, pode ser varinhas que estejam te apontando, dizendo assim, tome cuidado. E essas varinhas querem cuidar de ti, essas pessoas que te dizem isso, teus próprios pensamentos, né? Aqui é uma carta mais externa, mas pode ser pensamentos, tá? Pode ser teus pensamentos internos, tuas próprias paixões internas. Podem estar te avisando, tome cuidado. Agora, cabe a ti saber separar
quem está querendo te prejudicar e quem não está. É uma carta de aviso, né? Preste atenção. Pessoas, situações, as tuas emoções, o teu interior, os deuses vão te avisar o que é bom, o que não é. Cabe a ti selecionar e saber o que realmente é bom para ti e o que não é. Então, essa é uma carta de aviso porque está bem no futuro, tá? O que vai acontecer depois não se sabe ainda, tá? Mas dentro dessa situação, parece uma situação romântica, tá? Pode ser que esteja relacionada com esse 10 de copas, não sei, mas pode estar relacionado com o que está sendo destruído, pode ser que esteja relacionado com o teu interno, né, querendo voltar a esse estado, tentar reconstruir essa torre como era antes. Não pode, tá? Tu tem que reconstruir agora um caminho novo, ok? Então, esta é a leitura principal. Vamos para as cartas, como eu falei, que eu digo que são as cartas mais importantes do jogo, né? Porque elas dizem o que está no oculto. Veja, o que está no oculto é aquilo que tu não vê. E o que tu não vê, tu não percebe. Se tu não percebe, tu não toma consciência. Se tu não toma consciência, tu pode acabar metendo os pés pelas mãos, tá? Então vejam, tomar decisões erradas. Então a gente começa com o arcano maior, a roda da fortuna, que indica o quê? Veja, é tradicionalmente associada à sorte, né? Mas nós temos que lembrar, a roda da fortuna, ela é um mecanismo, a simbologia dela é de um mecanismo que precisa ser acionado. Então, significa que pensamentos, ações, emoções giram a roda da fortuna. Ou os deuses giram a roda da fortuna. Mas depois que ela começa a rodar, tu não tem mais controle. Então, por isso que está muito associada à sorte. Pequenos movimentos, pequenas decisões, os deuses, aqui como está começando o jogo com a justiça, tá? Que a carta 11, veja, é depois da roda da fortuna, então a roda da fortuna é seguida da carta 11. Então vamos lá, isso está me dizendo assim, ó, tudo isso aqui é exatamente para corrigir, tu não tem controle. Carta da torre, tu não tem controle, é justiça divina, são as ações dos deuses, o que parece ser totalmente aleatório, o encontrar esta pessoa ou esta pessoa, né, se são a mesma ou se são diferentes, esses encontros, essas destruições estão acontecendo para tu te livrar desse 10 de paus, para tu não carregar mais, né, e não é uma opção tua. Tá? É uma coisa, é uma roda que começou a girar em função que os deuses disseram. Chega, tá? Vamos corrigir o que está acontecendo no passado. Pode ser algo que tu pediu muito? Pode, tá? Então atente para aquilo que tu pediu para os teus deuses, para os teus mentores, não interessa. Mas aqui é muita coisa assim, ó, essas duas cartas aqui estão dizendo assim, ó, tá me dando claramente junto com a torre, né? Isso aqui é a ação dos deuses, tá? E tem um objetivo muito claro. Tudo isso está acontecendo para tu atingir a iluminação, a plenitude, a fartura. Veja o sol, a iluminação, né? Aquela coisa boa, né? O sol traz calor, traz luz, traz vida, né? Trazer vida para tua vida. Uma vida que tu não estava tendo. 10 de paus não é. 10 de paus não é vida, né? Então te trazer a leveza de novo do viver. E olha lá, o 2 de pentáculos, o equilíbrio, né? O equilíbrio dentro do todo. Eu gosto de avisar, né? Eu gosto de comentar que como os decks têm simbologias sutilmente diferentes, aqui é representado pentáculos. Não é moeda, não é ouro, é pentáculos, tá? Pentáculos é o símbolo que representa, né, os 4 elementos controlados pelo espírito. Então o que isso quer dizer? Veja, tu não pode ter dinheiro, tu não pode ter um trabalho bem sucedido, tu não pode ter essas coisas terrenas, né? O pentáculos é muito relacionado ao terreno, à terra. Tu não pode ter essas coisas, mesmo um plantio de uma planta, se tu não tiver o conhecimento pleno e o controle pleno sobre tudo que está à tua volta. Então o pentáculos tem essa representação. Se tu tiver os 4 elementos controlado por um espírito bem equilibrado, bem centrado, tu consegue transmutar tudo. Tu transmuta emoções, tu transmuta o mundo à tua volta, né? E aí tu tem a plenitude física, tu tem a plenitude de recompensa física.
Por isso que é muito associado a ouro, tá? E veja, o bruxo aqui, ó, ele tem o símbolo do infinito. Ou seja, ele está buscando o equilíbrio, ele está na gangorra, né? Ele está buscando o equilíbrio para que ele não tenha mais limites. Não tenha mais limites emocionais, não tenha mais limites físicos, não tenha mais nenhum limite espiritual, né? Então veja, é a busca do equilíbrio. 2 de pentáculos mostra isso. E aí, a partir desse equilíbrio interno, tu vai conseguir o equilíbrio externo. As coisas vão andar bem na tua vida. Mas veja como a carta também alerta, né? Esse equilíbrio ele é instável e o bruxo está tão focado naquilo que ele almeja que ele esquece de ver o gatinho aterrissando de um lado. O que vai acontecer aqui? Ele vai cair. Essa carta lembra que esse equilíbrio ele não é permanente. Coisas à tua volta podem, né, acontecer. Veja, tu tem que estar isolado emocionalmente, mas não alheio às coisas, né? Então veja, pode acontecer de cair? Pode. A vida é assim. Tu levanta, tu tá de pé, tu tropeça, tu cai. O que tu tem que fazer? Levantar de novo, se reequilibrar e manter o foco, tá? Este foco que ele está tendo, ele vai ter que manter. Só que ele também tem que estar atento que essa gangorra pode desequilibrar a qualquer momento. Pode acontecer um imprevisto e lá se foi o equilíbrio, tá? Vejam, isso aqui tudo permeia todo o jogo. Permeia todo o jogo. E como está oculto, se tu não prestar atenção, né, em pequenos, sutis detalhes, pode ser que isso não aconteça. Tá? Então, por isso que vem no oculto, vem como aviso, tá? São as cartas de aviso. Os objetivos dessa transformação é tu atingir o estado de iluminação, de plenitude. Equilíbrio, mas também tu não tem controle. Carta da torre, carta do 10, carta da justiça. É justiça divina, tá? Aqui é fortemente a ação. Significa que tu tá sendo protegido. Tá? De algum modo tu está sendo protegido, está sendo resgatado e eles vão te dar as recompensas emocionais. Veja, não é o 10 de pentáculos. No jogo de ontem, né? No jogo de ontem saiu o 10 de copas e o 10 de pentáculos, se eu não me engano, um do ladinho do outro, tá? Mas o 10 de copas parece que é o forte aqui, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que vieram aqui, que me assistiram. Espero que a mensagem tenha ajudado vocês. Só lembrando, né, é uma leitura atemporal, coletiva, né, e intuitiva. Significa que nem tudo vai ressoar, nem tudo vai significar para vocês, tá? Quem está assistindo, pega aquilo que achar melhor, aquilo que for o melhor conselho para ti, absorva e libere o resto, ok? Muito obrigado, agradeço a todos vocês, que Odin, Frigga e todos os deuses cuidem de vocês, orientem, né? E façam vocês terem uma excelente semana, ok? Muito obrigado, até a próxima leitura, até amanhã, ou quem sabe, ok? Tchau, tchau.